Uma aventura para ser lembrada. Viajando sozinho de canoa durante 9 dias, imerso na natureza selvagem e empurrando o limite da minha zona de conforto. É difícil explicar em palavras a sintonia que existe entre cabeça, corpo e alma. Essa é a minha história. Foi uma longa viagem até aqui, quase 7 horas de carro, remei 1h30 agora, são 7h30, achei esse lindo point para passar a noite, vamos começar mais uma, essa vai ser para valer. Enquanto o jantar ficar pronto, aproveitar para mostrar o mapa da viagem. Isso aqui é uma vista panorâmica, né? Os grandes lagos, Lago Ontário, Lago Huron. Toronto tá por aqui. Eu tô aqui em cima, quase 600 km de Toronto. Vou dar essa volta, que são mais ou menos 125 km nos próximos 10 dias, 9 noites. Aqui é o mapa mais detalhado da viagem. Eu entrei por aqui, foi meu ponto de acesso. Remei só até aqui hoje à noite. Próximos dias eu vou cruzar o Lady Evelyn Lake inteiro até aqui, vou fazer uma subida aqui do Maple Mountain, depois saio pelo braço norte do Lady Evelyn River, desço o braço sul e vou dar a volta mais ou menos por aqui. Vou fazendo um update conforme foi acontecendo. Bom dia, 5h30, tomando um cafezinho, vamos comer uma granola e vamos cair na água. Quero sair o mais cedo possível hoje para tentar fugir do vento. Hoje o trecho tem aí uns 25, 30 km para remar e a previsão é de vento contra o dia inteiro. Então aproveitar o Lago Calmo agora cedo para fazer um bom progresso. Aqui é o café da manhã, ó. Granola, frutas secas, um pouco de sementes, leite em pó. Vou comer isso uns 5 dias. São 6h30 da manhã, finalmente estou na água, remando aqui no Lady Evelyn River, final do rio. Hoje deve ser o dia mais longo da viagem, minha meta é fazer 35 km, se eu conseguir. E não tem nenhum portagem, é o dia inteiro remando. O que às vezes é bom e ruim também.
Vamos lá, tomara que o vento coopere. Já vou pôr a linha na água. Tem bastante peixe nessa região, todas as espécies: smallmouth, walleye, pike, lake trout, brook trout. Tem um pouco de tudo, então as opções são mil. Bora lá. Começar esse vai ser o dia mais longo da viagem. Estou entrando aqui agora no Lady Evelyn Lake, onde o lago abre bem e a brisa está soprando bem mais forte. Eu vou cruzar para a margem de lá. Eu acho que eu consigo ficar um pouco na sombra do vento, porque o vento está soprando de sudoeste hoje o dia inteiro e eu estou indo para o oeste, então ele vai ficar meio que na minha cara o dia todo. Estou remando há quase 2 horas, um bom progresso, mas sem muito para reportar. Esse trecho do lago aqui, ele tem bastante casa, chalé, umas operações de pesca, então bastante de barco passando. Está longe de ser a parte selvagem. Mas tem aqui na frente um ponto marcado como dunas. Eu vou dar uma olhada ali, ver se consigo encostar a canoa, parar para esticar a perna um pouco, tomar uma água, fazer um snack da manhã, depois seguir caminho. Não achei nenhum lugar bom para parar. Vamos seguindo até achar um lugar melhor. Parece que vem chuva por aí. Tem uma ilhota aqui na frente. Eu consigo parar para comer um negócio e pegar minha capa de chuva. Ele tá chegando. São 10h30. Tô remando há quase 4 horas já. Tô entrando aqui nesse estreito que é a entrada do parque. Esse aqui é o Lady Evelyn Smoothwater Provincial Park. Vou procurar um ponto para parar de verdade, fazer um almoço cedo, para fazer a segunda metade do dia depois. Percorri quase 15 km já hoje, então estou bem dentro do meu cronograma. Vamos comer, descansar um pouquinho e terminar o dia depois. Hoje vamos no tradicional lanchinho de salame, queijo, tomatinho, a tortilha. Bela ponta aqui, em cima da pedra, limpinho. Dentro do lugar. Dentro do lugar. Uma das coisas boas de viajar sozinho é que ninguém vai reclamar se você tomar uma antes do meio-dia. Cheers! Sobremesa, algumas blueberries. Bom, o meu almoço relaxante acabou sendo interrompido por um urso. Tive que sair rapidinho dali, que ele estava vindo na minha direção. Então vou passar remando e vou ver se eu consigo vê-lo na câmera. Bom, não consegui avistar o urso, então vamos seguir viagem. 11h30, mais uns 10 km pelo menos, talvez 15 mais. Botar a linha na água e sair o primeiro peixinho da viagem. Quase não pesquei ainda, estava ventando demais. Agora parece que o vento deu uma tranquilizada.
Eu cruzei o aberto do Lady Evelyn Lake ali. Aí virei nesse braço, que o vento tá praticamente de popa. Um grande alívio, sem dúvida. 12h30. Pô, vou chegar, vou conseguir fazer os 30 km que eu pretendia. E ali na frente, eu tô vendo o Maple Mountain. É onde eu vou subir. Vou escalar ou amanhã, à tarde, ou segunda-feira de manhã cedo. Essa é a meta. Uma mini cachoeirinha aqui. Tem muitas cachoeiras por vir aí nessa viagem. Vai estar repleta de cachoeiras daqui 2 ou 3 dias. Não é nada para se gabar, mas tá aí, o primeiro walleye da viagem. Waldo! Olha lá, filho, crescer. Ó, achamos o point deles. Foi um dia longo remando. Eu consegui chegar nessa pequena ilha que estava marcada no meu mapa como objetivo. Completei os 35 km que eu queria. Dá para acampar, o acampamento está um pouco não muito utilizado, o mato está alto, mas dá para passar a noite nessa ilhazinha. Tomar água, hidratar e relaxar agora o resto do dia. Se bobear, dar uma voltinha para pescar agora no fim de tarde. O tempo agora à tarde tá nessa de faz sol e chove. Aí sai mormaço e chove de novo. São 4h30, cara. Tô com preguiça de fazer tudo. Vou ficar só por aqui, eu acho. Eu gostaria de sair pra dar uns arremessos, ver se pego um pike. Quem sabe? Quem sabe? O vento parou por completo finalmente. Eu não resisti e saí para dar uma pescadinha. Dar os arremessos no fundo da baía aqui. Ver se a gente não acha um pike. Vamos voltar direto para a água. Chuva voltou. Chuva voltou. Vamos voltar para casa. Tá chovendo demais. A chuva voltou com força. Hoje é um daqueles dias. Ainda bem que eu montei a lona. Vou fazer o jantar aqui, um chicken curry. Deitar na barraca, ficar lendo um livro. É o que vai ter para hoje. Um pouquinho de chicken curry com leite de coco e vegetais e um pãozinho para o jantar. Bom dia, amanheceu uma linda manhã hoje, a névoa em cima do lago, sem vento, tudo tranquilo. Tomando um cafezinho agora para acordar, depois vou arrumar as coisas e sair. O dia tá limpo, sem nenhuma nuvem, então a operação subida da Maple Mountain tá liberada. Eu tenho mais ou menos uns 15 km até a base da trilha. E depois eu subir a trilha, vai dar um visual bonito lá de cima hoje. Bora lá, começar o dia. Mais um. Tem bastante blueberries por aqui. Vou pegar algumas pro café da manhã também. Minha tradicional granola matinal vai ter um toque de blueberries.
8 horas da manhã, deixando a minha pequena ilha, seguindo em direção ao Maple Mountain. Alguns riachos para atravessar, acho que 2 lagos. E mais ou menos, acho que são 15 quilômetros daqui lá. O dia está bonito, vai esquentar bem, sol, céu azul. Lindo dia para estar na água. Uma linda baía, aqui quase na base do Maple Mountain já. Agora tenho que encarar o primeiro riacho, depois mais um lago, o riacho continua e já estou na base para a subida de hoje. Por ali. Comer um snack rapidinho antes da trilha. Bora lá. Vamos lá, começando. Bastante blueberries no caminho. Elas estão no ponto. Quase lá. Um golinho pro santo. Cheers. Bom, infelizmente o vento ventou de norte hoje e trouxe um pouco dessa fumaça. Ficou meio que uma névoa no ar. Nem sei se a câmera vai registrar muito bem, porque tudo branco. Mas acredite em mim, a vista tá linda. Essa é a antiga torre de observação para incêndios florestais. O cara ficava lá em cima o dia inteiro, só olhando 360 graus, procurando incêndio. Isso é um trampo maluco, cara. Bora, vamos descer. Ok, de volta na água. Vou voltar para esse lago, aquele mesmo riacho, e procurar aquele acampamento. Aquele que eu vi, era muito bom. Acho que eu vou dar um pulo até lá. 1 hora de remo até lá mais ou menos. E aí o resto da tarde vai ser relax hoje. Bora lá. Eu tô chegando no ponto que tinha pensado em ficar. Vou dar uma olhada mais de perto. São 1h30 ainda, cara. Tô na tentação de continuar descendo, aproveitar que o vento tá a favor agora, remar mais umas 2 horas e adiantar o dia de amanhã. Uma dúvida cruel aqui o que fazer. Vamos ver como é que é esse ponte aqui.
É isso aí. Vai ser a casa para hoje à noite. Lindo point. Olha, deixa eu mostrar aqui uma das maiores causas de incêndios florestais acidentais, né? Dá uma olhada nisso aqui. Quando eu cheguei, tinha um pouquinho de fumaça saindo da fogueira. Ou seja, alguém passou aqui um pouco antes para almoçar, fizeram fogo e não apagaram direito. Agora o vento entrou e reacendeu o fogo. Se não tem ninguém para olhar, é facinho para dar uma merda. Não façam isso, crianças. Tô fazendo um check-in, mandando uma mensagem pro pessoal lá de casa, com o Zolo aqui. Avisar a turma que eu tô vivo ainda. E pegar um update no tempo. Não sei se vai chover, vai só ventar. Por via das dúvidas eu armei a lona que tava molhada também. Pelo menos a lona seca. E acho que vou dar um mergulhão já, né, cara? Ó, olha esse visu. Mergulhão vai cair bem. Preparar os ingredientes para o famoso nhoque à moda da casa. Pedacinhos de linguiça, breakfast sausage e bacon. Dar uma fritada na linguiça e no bacon. Vou pôr também o resto da cebolinha, porque ela não vai durar muito mais. Um pedaço de cheddar. Tomatinho? Por que não? A mussarela para dar liga em tudo. Nhoque à moda da casa. E aqui se tornou um dos pratos prediletos. E o motivo é claro, né? Bom apetite. Fechando o dia com o pôr do sol aqui, vista do Maple Mountain, onde eu subi lá hoje cedo. Valeu, cara, foi um dia bom. Poderia ter remado um pouco mais para baixo, mas tudo bem. Lindo point, lindo equipamento, jantar de gala, um drinkzinho, cheers. E amanhã uma das sessões mais esperadas da viagem. Eu vou subir o rio Lady Evelyn e tem uma sequência de cachoeiras grandes. É para ser muito bonito. Estou bem ansioso. Os próximos 2-3 dias realmente é o crux dessa trip. Aguardemos.
Vamos ver o que vem por aí. Hoje eu saí do acampamento, subi até o Maple Mountain e voltei. Estou bem aqui. Uma das melhores partes do dia, lendo o livro antes de dormir. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã. Bom dia, uma linda manhã, cara, sem nenhuma nuvem. A noite foi bem gelada, o tempo tá espetacular. Linda vista da montanha ainda. Tomar um café, fazer uma panquequinha e seguir estrada. Hoje tem uma sequência de portais difíceis e as cachoeiras também. Tô bem ansioso para ver. Vamos lá, vai ser bom. Um pouquinho mais de manteiga. E claro, maple syrup. Ó, o segredo dessas panquecas de chocolate é massa de panqueca comum, um pouco de whey de chocolate e também um pouco daquela mistura de chocolate quente que vem com as bolinhas de marshmallow. Põe tudo junto e mistura. Fica bom demais, cara. Recomendo. São 8 horas da manhã em ponto. Tô deixando meu acampamento, começar o dia mais uma vez. O primeiro trecho de hoje são mais ou menos 11 quilômetros, passando um trecho por onde eu passei ontem e um trecho novo até Frank Falls, é a primeira cachoeira do dia. Eu tenho uma brisa favorável hoje, o vento está de norte o dia inteiro, então essa parte da manhã vai ser bem mais tranquila a remada. E vamos ver até onde eu vou hoje. Pode ser que eu vá até o lago Catherine. E tem mais um pico que eu gostaria de subir também. Hoje à tarde ou amanhã cedo. Vamos ver quanto progresso eu faço. Tem uma seção longa de portagens difíceis, onde talvez eu tenha que fazer um double, ou talvez triple carry, na verdade. Double sempre faço, para evitar qualquer tipo de acidente. Vamos lá. Esse é o que eu estava esperando. Dia mais antecipado.
chegando aqui, onde eu dormi na primeira noite, vou dar uma paradinha. Eu acho que eu esqueci uma luva lá. A mão direita eu não tô achando. Vamos ver se tá por ali. Sucesso! Yeah, baby! Negocinho. Vou corricar um pouco mais fundo. Ver se sai um peixinho. Essa esfriada de tempo, o peixe deve ter afundado, cara. Não tá batendo nada. Pô, fez 8 graus essa madrugada. Frio. E de volta aqui no Sucker Gut Lake. Um vento de popa bem forte. Eu quase não tô remando, porque senão é rápido demais pra curricar. Tô só descendo o vento aqui, velejando quase. Achei minha luva, maravilha. E acho que eu esqueci de falar. Uma das coisas que eu esqueci também nessa viagem, primeiro dia eu reparei, foi o colete salva-vidas. Aí no primeiro dia eu bati na porta de uma casa, expliquei a situação, falei que estava saindo para fazer uma viagem de canoa e tinha esquecido o meu salva-vidas. Eles me emprestaram um, eu prometi devolver na volta. Acho que era Tyler ou Taylor o nome do rapaz que me emprestou. Muito obrigado, salvou minha vida. Da hora, ele vai aterrissar ali no lago. Entrando aqui no braço norte do Lady Evelyn River. Mais uns 5, 10 minutinhos. Tem o primeiro obstáculo, Frank Falls. Depois uma sequência de cachoeiras que a gente vai subindo até um lago lá em cima. A primeira já foi, bem tranquilo até. Próxima, que dizem ser a pior. Achei a canoa aqui, a portagem está ali por trás, mas eu quero ver a vista, que é supostamente muito bonita aqui. Bonita sequência. Ela vem caindo, fazendo vários caminhos pelas pedras. Muito legal. Vamos seguir o portagem. Vamos para a próxima. Essa portagem aqui bem mais difícil do que aquele último. Olha só, estou lidando. Corre até lágrima.
absolutamente espetacular. Vou terminar a portagem e voltar a buscar a canoa. Aqui é a vista de cima da queda. Que da hora! Portagem aqui é um dos mais difíceis que eu já fiz. Essa parte aqui eu fiz um triple carry, a mochila preta primeiro, depois só canoa, depois o barril azul, a mochila pequena e o remo. Terminando. Fiquei 15 para 1. Estou de volta aqui na canoa, subindo o rio novamente. Eu passei bastante tempo ali curtindo a vista ali do Center Falls. Realmente muito bonito. Valeu a pena. Mas o dia vai ficar um pouco mais longo hoje do que eu imaginava. Próxima cachoeira, Heron Falls. Só 10 minutinhos pra frente. Vamos lá. O outro portal já é aqui. Essa corredeirazinha aqui. Eu não remei nem 3 minutos. Tem mais um portagem feito. Foram 3, então temos mais 3. O próximo sim é Heron Falls. Acho que eu vou parar para fazer mais um lanchinho e filtrar água também. Yeah, baby, Heron Falls. Que lugar louco. Dá uma volta por lá pra pegar a trilha, o rio do lado de cima. Uma parada antes do próximo portagem para devorar um wrap aqui de salame, queijo, tomate. Hora do almoço acabou. Vamos seguir o caminho. Pra lá que eu vou. Nada como um monte de blueberries fresco na trilha, né? Yum yum. Terminei mais uma sessão de portagens difíceis e volto aqui no Lady Evelyn. Tem mais 2 portagens para fazer hoje, mas são corredeiras. Talvez eu consiga remar e não ter que fazer portagem em si. Vamos ver como vai estar o fluxo de água. Não vai dar para arrastar aqui não. Vou ter que fazer o portagem. Dá uns arremessinhos aqui, né? Tem truta por aqui também. Terminei essa sessão do braço norte do Lady Evelyn.
Ali é o braço norte e ali é o braço sul, onde eu vou estar descendo amanhã. Hoje eu vou continuar só mais um pouco e achar o próximo acampamento aqui no lago. Tem uma linda ponta aí na frente que eu acho que vai servir. Vamos dar uma olhada nela. Cara, finalmente cheguei. Uma linda ponta aqui, vista linda do lago, toda de pedra. Tem um pedacinho de grama certinho para barraca aqui, para armar. Coloquei água para filtrar aí para matar a sede, que eu tô totalmente desidratado. Das 8 às 4h30, uma série de portagens bem puxadas, mas valeu a pena. Lindo, 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 lindo caminho. Agora você já sabe, né? Aquele mergulhão, fazer um rango, uma fogueira talvez, tomar um whiskinho. Fim de tarde que eu pedi a Deus. Coloquei um chile para reidratar, fazer umas tortilhas, uns burritos de chile, um queijo. Enquanto isso, cheers, curti o visual. Bom apetito! Tô planejando aqui o dia de amanhã. Acho que eu vou acordar cedinho. Vou fazer um ataque sozinho, sem barraca, sem equipamento, sem nada, só a canoa. Tem um outro lago aqui atrás que tem mais um morro que dá pra subir e ter um visual. E amanhã a previsão é de tempo limpo. Talvez eu consiga uma vista boa, que lá no Maple Mountain naquele dia tava aquela fumaça, não tava legal. Hoje limpou, né? Tá sem fumaça nenhuma. Então acho que esse vai ser o plano para amanhã. Aí eu volto, pego as coisas e começo a descer o rio novamente. Acho que vai ser isso. Bom dia, esse lindo amanhecer do dia.
Acordei bem cedo hoje, 10 para 5 da manhã. Eu arrumei quase tudo e vou fazer a minha investida rio acima para subir numa outra montanha que tem aqui atrás. Depois eu desço, pego minhas coisas e seguimos rio abaixo no braço sul do Lady Evra. Cafezinho duplo hoje cedo, vamos começar a jornada. Essa manhã foi bem fria, essa madrugada foi bem fria. 6 ou 7 graus só. Estou sentado aqui pertinho do fogo, curtindo o amanhecer, essas cores que estão muito bonitas. Tomando um cafezinho. Café da manhã, temos a boa e velha granola com blueberries frescas. Yum, yum. São 15 para 7 da manhã. Eu saí, tô remando aqui pela névoa no lago, em direção a essa pequena aventurazinha agora cedo. Tem 2 corredeiras para subir, um portage e um morro para subir. Quem sabe consegue uma vista boa lá de cima hoje. O céu está bem mais limpo. A segunda eu já fui também. É só mais um portagezinho. Eu tô na base do morro ali já. Tô chegando aqui nesse laguinho, que era a meta para agora cedo. Vamos subir nesse morro aí, tem um lookout lá em cima, tô achando a cabeceira da trilha. Fica ali no fundo do lago, se eu não me engano. Holy! Olha o tamanho da bicha. Quando uma árvore cai na floresta, ela faz barulho? Não sei. Caralho, pra onde que eu vou agora? Sentar aqui alguns minutos, né? Pra absorver a vista. Dá pra ver lá no fundo Maple Mountain, a torre de fogo que eu tive lá uns dias atrás. Aí de volta na canoa, vou fazer o portagem ali, de volta pro rio, descer outro acampamento, pegar as coisas e seguir viagem rio abaixo. Vamos ver até onde eu chego hoje. Tem um monte de portagem descendo. E acredite, se puder, descer é bem mais difícil do que subir com a canoa nas costas. Então vamos lá. Ó, portagem feito. Primeira corredeira, aquela que eu subi, tá logo ali. Vamos pôr o colete salva-vidas e descer ela bem no meio. Olha lá.
Nossa! Uhul! Tem mais uma ali na frente. Chegando de volta no meu camping. Arrumar as coisas e partir. Canoa pronta, vamos começar a descer o rio. Tem mais umas 2 corredeiras agora no começo que eu acho que eu consigo descer. Vamos dar uma olhadinha e bora lá, né? Mais um dia longo. 11 da manhã saindo agora. Essa aqui é a corredeira. Acho que dá pra descer pelo meio aqui, contornando esses boulders e sair lá na frente. Vamos ver. Vamos lá, devagarzinho. Alright, portagem avoided. Aqui não dá pra descer. Vamos pro portagem ali, onde estão aquelas 2 canoas azuis. O rio tá cheio hoje, um pouco de trânsito na trilha. Fazer o que? A vida. Vamos lá, de volta no rio. Próxima parada, Cabin Falls, onde o autor do meu livro guia tem uma pousada. Ali na frente, ó, Cabin Falls. Eu vou devagarzinho, vou procurar uma portagem aqui, porque eu sei que tem uma cachoeira. Aí no final eu não quero cair ali sem querer querendo, né? Vamos achar a portagem. Aqui no pé da cachoeira e voltar para buscar canoa. Tem um trecho ali que é muito difícil e perigoso. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Vamos ver. Cabin Falls. Cara, aquele último portagem ali, confesso que eu fiquei com medo, cara. Eu deixei a câmera rolando lá. Falei, bom, ou vai sair uma imagem legal, ou vai filmar eu caindo no precipício e morrendo lá embaixo. Um dos dois.
Mas sobrevivi. Tomara que a imagem tenha ficado boa, viu? Porque foi difícil. Difícil. Vamos lá, a próxima cachoeira é Véu de Noiva. Tem uma Véu de Noiva em qualquer lugar do mundo que você for, tem uma cachoeira chamada Véu de Noiva. E aqui no Lady Evelyn não é exceção. Pegando a vista do cânion aqui de cima. O fio da navalha aqui. Véu de Noiva. Vambora! Seguir! Caralho! Sensacional! Sensacional! O dia esquentou. Nossa, o sol tá torrando agora. Tenho mais um portage longo, 900 metros, depois um curto. E aí tô chegando no acampamento. Mais uma cachoeira aqui na frente. Essa é a Cachoeira do Gordo. Vamos dar uma olhada. Cachoeira do Gordo. Ok, duas corredeirinhas para fechar o dia e o acampamento ali na frente. All right. Yeah, baby. Smooth as butter. Quatro e 15. Chega por hoje. Vou chamar aqui de casa. Tem um ponte para armar a barraca ali atrás. Ponte para fogueira aqui, ó. Cozinhar, um pouco de lenha pronta. Chega, cara, tô morto hoje. Bom dia, tomando um café para começar a segunda metade da viagem. Tempo amanheceu meio nublado, uma cara de chuva,
Vou deixar a capa de chuva na mão e me preparar para sair. Fazer um hash brown, um bacon agora, um café da manhã legal. E acabar de descer o rio, voltar para os lagos. 8h30, tô saindo do acampamento. Vou dar uns arremessos aqui na base dessa última corredeira de ontem. Depois seguir rio abaixo. Vai sair um peixinho logo cedo. Primeiro arremesso, saiu um. Olha, esse seria o tamanho perfeito para almoçar. São 8 da manhã. Oh! Olha o Aldo aqui. Lindo, Aldo. Vai, filho. Ah, moleque. Começou bem. Gostei. Vamos lá, de volta no rio. Vamos estar descendo. Temos mais algumas corredeiras aí abaixo. Elas são fáceis. A questão é se vai ter água o suficiente. Se tiver muito raso, eu tenho que descer corredeira na mão. Se tiver um pouquinho de água, dá pra descer direto. Tomara. Isso aqui é uma cópia da página do livro guia que eu tenho em casa, que tem o detalhe dessas corredeiras. Segundo o livro, essa aqui dá pra descer. Eu vou ali ver se tem água o suficiente. Mais uma corredeira chega ali na frente. Eu vou descer a pé para olhar primeiro. Ok, dei uma olhada. Acho que dá pra ir. Vamos descer ela. Yeah, baby. Go. Uma águia. Uma águia careca. Uma pouso lá. Remando uma linda seção aqui debaixo do rio. Pequeno de pedras aqui. Muito bonito. Passou uma águia voando, ela pousou naquela árvore ali, ó. Tá ali ainda. Mas a minha outra câmera tá na mochila, não consigo fazer um close dela, infelizmente. Wallaizinho. Previsão do tempo dizia que 10 horas da manhã ia começar a chover. São 10h05 e as primeiras gotas estão caindo. Pra lá, o fundo tá bem escuro.
que vamos, né? O máximo que vai acontecer, eu vou ficar molhado. Chegando aqui no final do Lady Evan River, de volta para os lagos. Depois da chuva, o vento entrou. Vai ter um vento de sul, que é na direção correta para mim hoje. Eu tô basicamente só velejando aqui, mal remando, curricando essa margem para ver se eu pego um peixinho para o almoço. Já peguei 2 pikes pequenos, mas procurando algo melhor. Com as 2 horas da tarde, terminei as 2 portagens que tinha para hoje. Estou de volta aqui no Lady Evan Lake, nessa baía, que se eu não me engano tem o nome de Baía da Banana, Geleia e Pastel de Amendoim. Vai saber, quem que dá o nome para essas coisas? Eu nunca vou saber. Bom, tem algumas ilhas aqui na frente, eu vou ver se eu acho um lugar legal para acampar e terminar o dia mais cedo hoje. Dá uma olhada nesse campsite aqui. Tá muito vento aqui fora. Dá uma olhadinha nesse point. Acho que vou ficar por aqui. Tá ventando demais lá fora. Ponta de pedra. Um fire pit aqui. Uma vista legal. Pro oeste, então vai ter pôr do sol. Aqui para armar a barraca. A lona. Lado do celular. Show. Hoje acabou sendo um dia um pouco mais curto. Eu senti o cansaço depois desses últimos 2 dias de portagem bem puxados. Achei essa ilha aqui, tá ventando bastante, mas a ilha é bem protegida de árvore todos os lados. Consegui montar a barraca ali atrás, montei a lona porque talvez caia uma chuva à noite por esse calorão. Eu vou ficar curtindo aqui, né, cara? Deu um mergulhão, ficar na água. Viagem de canoa não é só sacrifício, tem os prazeres também, né? Esse é um deles. Mais um dia completo, tomando um chocolate morno, não quente, porque é muito calor. Um chocolate morno, curtindo de tarde. É isso aí, vai ter mais. Bom dia. Mais uma noite de sono profundo aqui. Acho que eu
Desmaiei e acordei novamente agora. Choveu um pouquinho à noite, mas não tá chovendo agora. Eu vou arrumar acampamento e tentar sair antes que o vento fique muito forte para atravessar o lago aqui, o Lady Evelyn. Vamos começar o dia. São 7h15 da manhã. Fiz um café duplo, tomei o café ali com calma, curtindo a vista. Não tô muito afim de cozinhar, então fiz só uma aveia. Vou comer aqui, um pouquinho de trail mix e vou cair na água. Hoje o dia não é muito longo, tem acho que 10 ou 11 quilômetros mais ou menos. Aqui 5 ou 6 voltando aqui no Lady Evelyn Lake. Depois eu entro no riozinho e tem um portage de 1000 metros até uns lagos que eu vou ficar hoje à noite. Eu vou procurar um acampamento legal. A minha meta é ficar as próximas 2 noites no mesmo local e tentar pescar um pouco de smallmouth bass. E vai ser o finalzinho da trip. Bom apetito! São 8h15 da manhã. Estou saindo da minha pequena ilha, seguindo norte aqui no Lady Evelyn Lake. O vento está soprando forte, mas não muito, moderado de dia, na minha direção, que é muito bom. Então eu vou poder ter uma remada bem tranquila até o portage. Vou curricar uma isca de fundo aqui no meio dessas ilhas, na parte funda do lago. Ver se não sai uma lake trout, algum monstro das profundezas. Vai saber, tem peixe grande por aqui. O tempo tá quente, bem abafado. E a previsão é de chuva para hoje, já tarde, almoço. Tenho certeza, mas já vi uma chuva um pouco maior que aqui. Então vamos lá, siga o caminho enquanto o tempo está favorável. As nuvens estão chegando. Acelerei o passo aqui para terminar esse trecho do Lady Evelyn. Depois ali na frente tranquilo, só lago pequeno. A previsão é só chuva, não é trovão, raio, não é nada. Então deve estar tranquilo. Terminei aquela sessão do Lady Evelyn, ainda bem, porque as ondas estão ficando bem altas aqui no final do lago. Agora tem esse riacho para seguir durante um tempo até o portage do dia. 1000 metros de portage só. E aí começo a procurar um acampamento legal para as próximas 2 noites. Tomara que eu ache um lugar bacana. Ok, portagem bem aqui. Primeiro portagem está feito. Terminei esse laguinho, esse riacho. Mais 2 portagens até Sugar Lake e chegamos para hoje. Os mosquitos estão que estão. Ok, mais um portagem feito. Cruzar mais esse pequeno lago. E outro portagem curto, 200, 300 metros, não tenho certeza. Já estamos até Sugar Lake, onde eu pretendo montar a base para os próximos 2 dias.
e explorar esses lagos pequenos aqui que estão ao redor. Chegando aqui é a portagem para Sugar Lake. Chegando aqui no Sugar Lake, esse rachinho aqui, parece que tem mais um obstáculo aí na frente antes da chegada oficial no lago. Agora sim, Sugar Lake. Sugar Lake é um lago de bass. Primeiro arremesso, já saiu um pequenininho aqui, ó. Eu vou curricando e pescando, ver se eu pego um almoço, né? Não comi nem um peixe ainda hoje, essa viagem. Remando aqui no Sugar, bass pequeno a roda, já peguei uns 8 pelo menos, 10 talvez. Mas nada comestível ainda. E dando uma olhada nos points para acampar. Tem 4 ou 5 points aqui, marcado no mapa. Eu tô vendo se eu acho um legal, bem amplo, né? Para uma lona e tal, que vai ser a base dos próximos 2 dias. Tem alguns points que você olha de longe e fala, pô, esse deve ser legal. Vou lá conferir. Esse aqui é um deles. Vamos ver se eu tô certo. Vamos ali conferir. É uma área boa para barraca aqui atrás. E a ponta. Vamos pro lago. Fechou. A base tá aqui, vai ser aqui. O dia tá com aquela cara de pré-tempestade, mano. Umidade de 100%, parou o vento. É aquele ar pesado, sabe? Eu armei a lona ali já atrás, para caso vier, eu tenho um lugar para me esconder. Vamos ver. Ó, aqui eu armei o QG, se vier a chuva. Deixei o pêndulo aqui, que se eu precisar, eu solto ele e ponho aqui embaixo para fechar um pouco mais à frente. É isso aí, o QG dos próximos 2 dias. Enquanto essa chuva que está ensaiando o dia inteiro não vem, sair para dar uma pescadinha nos arremessos aqui, né? Ficar perto do acampamento, se eu escutar trovão, eu vazo para casa. Lá, pegou um, pegou um! Bom, bela batida no popper. Olha lá. Bons mole. Bons mole. Ah, meu garoto. Cara, que legal. Esse peixe é muito bom de pegar, velho. Bom, começou a garoa. Parece que o grosso tá chegando aí. Vamos voltar pra casa. Bom, a chuva parece que desviou, foi pra lá. Caiu só umas gotas. E nada de chover ainda. Enquanto isso eu vou dar um mergulhão pra me lavar, que eu tô todo suado.
Aproveitar que eu tô sem fazer nada mesmo. Mas eu fico limpo. E se não chover, eu vou sair pra pescar de novo, né? Tem nada pra fazer. Lago inteiro. Só para mim. Trouxe 2 charutos pra viagem. Tentando não tinha achado o momento certo. Essa é a hora. Que tarde louca, cara. Não tem absolutamente nenhum barulho. Não tem vento, não tem árvore. Totalmente silencioso. Estou começando a escutar um pouco de trovão, bem distante. Então acho que a chuva deve vir mesmo. Não vou escapar. A garoa chegou. Os trovões estão ficando mais perto, mais alto. Tá chegando. Eu venho aqui para debaixo da lona, conferir as cordas e vamos ver que tipo de show que vai ser, né? Só uma chuvarada, ventania, trovão. Mas foi grande. Não sei se a câmera pegou. Lendo mais um livro do Adam Scholes. Estou lendo os livros dele na ordem errada. Eu li o primeiro, depois eu li o último. Agora estou lendo um do meio. A história sobre uma viagem solo cruzando o Ártico canadense. Isso sim é aventura. Isso sim. Às 5h30, a chuva passou, não foi muito forte não, durou só meia horinha. E agora o lago tá um espelho. Tô vendo o peixe, água abrindo, o peixe batendo na superfície. Vou fazer um café da tarde aqui e vou sair de novo, dar mais uma pescada. Depois da tempestade, que nem foi uma tempestade, depois da chuva, calma absoluta. Tá cedo ainda, 5:45. Vou sair para dar mais uma pescadinha aqui, remar, aproveitar esse lago particular aqui. GoPro. Pegou.
Caraca. Não sei o que pegou na câmera. Aí, ó. Esse é um bom smole. Bela briga, na superfície, no pau. Lindo. Vai, filho. Uhul! Nossa, aí sim, vamos pra mais. A pescaria foi cancelada por mais uma chuva. E volta debaixo da lona. Choveu de novo, tarde, fiquei ali lendo, 8 horas, fazer um chile, horinha do dia. Virou um belo final de tarde aqui nas contas. Isso aí, mais um dia completo. Vou curtir assistindo a fogueira aqui mais uma horinha, finalizar a minha ração do dia. E amanhã espero pegar bass até cansar. Até mais, cheers. Absolutamente um lindo amanhecer. O lago amanheceu com uma névoa pesada. O sol está saindo do horizonte, queimando um pouco da névoa. Um café, fazer umas panquecas já já. Parece que vai ser um lindo dia de sol. Último dia da trip. Fechar com chave de ouro. Estava tão quentinha e gostoso na barraca, foi difícil sair. Mas ainda bem que eu saí, viu? Tomando aqui já o café número 2, vendo a paisagem se transformar, o sol levantando, as árvores começando a aparecer atrás da névoa. Por que amanhecer sensacional. 7 horas, fazer umas panquequinhas aqui já já. E bora pra água, atrás dos smallmouth bass. Essa é a meta. Blueberries para os pancakes.
8h20, tô saindo para a primeira volta para pescar do dia. Vou no ponto de ontem que passou bateu uns peixes bonitos ontem ali. Esse lago é bem grande, tem umas 2 baías bem grandes. Vai me manter ocupado bastante tempo. A princípio eu tinha pensado de fazer o portagem até o próximo lago, são 300 metros eu acho. Mas pensando bem, acho que não tem motivo. O que tem lá tem aqui. E pelo pouquinho que eu vi ontem, tem bastante smallmouth para me manter entretido. É isso aí, vamos lá. Vamos ver se eu consigo capturar umas imagens de pescaria legal. É a parte mais difícil. Escapou, cara. Era um bom esse, hein? Quase 10 horas já. Nem um sopro de vento, cara. É muito raro. Dando mais uma volta lá aqui, curricando. Curtindo uma remada tranquila. Não muito grande, mas fez uma bagunça boa. Um pequenos mole. Mas tá briguento só. Vai na fio. Talvez venha mais um temporal ainda, hein? Olha pra lá como é que tá. São 12h15. Vou voltar ali pro acampamento. Fazer um lanchinho. Esperar ver o que vai acontecer com esse tempo aqui. Talvez chova, aí eu saio à tarde de novo. Chuva passou rápido, foi só meia horinha, tempo do almoço. E o lago já virou azeite de novo. Então descanso, digestão, depois vamos sair mais uma vez. À tarde, né? Tem uma sombra bem debaixo dessa árvore aqui, ó, certinho na ponta. Curti essa vista. 5 horas. Saindo para dar mais uma pescada. Fim de tarde aqui. O último fim de tarde. Vamos ver se sai um grandão. Hoje de manhã eu vi alguns peixes grandes, eu não peguei nenhum grande. Mas eles estão por aí. Bom, não é muito grande não. Aqui, ó, só um valente smallmouth, pequenininho, mas brabo que só.
mais mole. Soltá-lo. Tomara que tenha pego a batida na superfície. Sete e meia, encerrando a pescaria, valeu a saidinha agora à tarde. Voltar pro camping, fazer o último jantar, curtir o final de tarde e amanhã 20 km de volta pro ponto de acesso para fechar mais uma. Tinha guardado mais um nhoque para fazer mais um nhoque à moda da casa. Vai ser bom o de hoje. E aí temos nhoque à moda da casa. Cada vez melhor. É isso aí, galera. Encerrando mais um dia, mais um belo jantar, mais uma bela tarde. Vou aproveitar a fogueira aqui, terminar rastinho essa lenha. E a hora que os mosquitos ficarem demais, vou barraca. Por hoje é só. Até amanhã. Bom dia, mais um lindo dia de sol, amanheceu. Tomando um café rápido aqui, sem cerimônia. Café com leite, granola, leite. Vou acabar de arrumar o acampamento e cair na água. Tenho mais ou menos 20 km daqui até o ponto de saída e 2 portagens. Um de 1.200 agora já saindo desse lago e um pequeno no final. Então vai ser um dia longo, ou um dia completo, eu diria. Devo chegar para lá umas 2 da tarde, por aí, e depois pegar o carro, dirigir e voltar até em casa. São 8h30, tô de volta na água, começando o longo caminho até em casa. Devo demorar aí umas 4 ou 5 horas até o carro, mais ou menos. E com isso, essa aventura vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido tanto que eu curti. Sem dúvida, vai entrar na lista das minhas top 10 da vida. Não tenho nem palavras para escrever aquelas cachoeiras, aqueles portais, aqueles canyons. Simplesmente sensacional. Bom, então já sabe, né? Até a próxima.